Glória a Deus. Amém, amados? Agora, dessa vez, nós vamos falar sobre medicina. Sobre medicina e sobre medicina à luz da Bíblia. Jesus é médico. E Jesus, ele faz também através dos médicos. Jesus, ele age através da medicina também. Jesus, ele age através dos médicos também. Mas Jesus, ele é médico. Ele é médico dos médicos. Agora, você já deve ter ouvido muitos médicos falar: olha, o seu filho, ele tem uma grande vontade de viver. Você já deve ter tido um parente internado, um marido, um esposo ou uma esposa, um filho ou uma filha, uma mãe ou um pai. Você já deve ter ouvido do médico: a vontade de viver dele é muito grande. Ele teve vontade de viver, por isso que ele saiu dessa situação. Ele teve vontade, por isso que ele se recuperou fácil. A vontade de viver dele é grande. Você já deve ter ouvido isso dos médicos. Agora, vamos falar sobre a luz da Bíblia em relação a essa passagem. Porque quando o médico fala a vontade dele de viver é grande, por isso que ele se recuperou. Quando o médico fala ele tem muita vontade de viver, por isso que ele está se recuperando bem. Trazendo isso para a Bíblia, traduzindo biblicamente, o que o médico que não é evangélico, que ele não entende, é que aquilo ali, dentro do ser humano, aquela vontade de viver, é a fé que tem dentro de cada um de nós. É o acreditar. Porque, irmãos, quando você tem essa vontade de viver, é a fé, a sua fé, que é grande. E eu quero ler aqui, ó, em Marcos 10, 51. Fala assim, ó. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu veja. Mateus 10, 51. Irmãos, quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Essa pergunta está relacionada à vontade a vontade de ver que aquele cego tem. A vontade de ser curada. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo: você acredita? Você tem fé que você pode ser curado? Você tem vontade de ver? Então, essa vontade de viver que os médicos falam, é a mesma fé que Jesus fala. Fala: olha, a tua fé te curou. Então, tanto os médicos como Jesus, eles são bem específicos. Jesus fala: a tua fé te curou. E os médicos falam: a vontade dele de viver foi que ajudou ele a receber a cura. Então, irmãos, o que cura é a vontade de viver que os médicos afirmam. Para Jesus, é a fé, mas que está relacionado à mesma coisa. Por exemplo, a pessoa ela recebe a cura indo para a Trindade a pé, indo para Nossa Senhora Aparecida do Norte, indo para muitos outros lugares, fazendo as suas procissões, fazendo as suas pagando as suas promessas. Muitas pessoas recebem, mas a fé deles que fez eles receber. Porque as pessoas que vão para a Trindade a pé, elas não estão com a fé em Jesus Cristo. As pessoas que vão para a Aparecida do Norte a pé, pagar promessa, que seja, a fé delas não é em Jesus Cristo, mas elas receberam. E quando a pessoa procura um médico, a fé deles é no médico, não é em Jesus Cristo. Mas eles receberam a cura. Eles tiveram fé que, através da medicina, eles iam ser curados. Que é a vontade de ser curado, a vontade de viver que os médicos falam. Então,
tudo está relacionado uma coisa com a outra. Porque o médico em si só, a parte dele, a parte dos médicos em curar alguém não é suficiente. Porque os médicos só fazem aquilo que, para eles, dentro da medicina, é limitado. Então, para Jesus Cristo, da mesma forma. Não cabe só a Jesus praticar a cura. A fé tem que vir de quem precisa da cura. Então, Trindade está lá quietinha. Trindade está lá paradinha. Trindade pode curar alguém? Não pode. Aquela basílica lá de Trindade, os padres, pode curar alguém? Não pode. Mas a fé que eles têm de ir andando daqui lá a pé é que vai curar eles. Aparecida do Norte pode curar alguém? A basílica está lá quietinha. A igreja está lá. Esse pode curar alguém? Não pode. Mas o que vai curar essas pessoas é a fé que eles têm de pagar a promessa de ir até lá. Então isso é que vai curar eles. Agora, em relação à medicina e a Jesus Cristo, é diferente. Porque tantos médicos têm a parte deles em relação ao paciente, existe a parte dos pacientes em relação aos médicos, em relação às medicinas. Com Jesus Cristo, da mesma forma. Tanto a parte de Jesus em curar uma pessoa, quanto a fé das pessoas em relação ao milagre que Jesus Cristo pode efetuar. Então, isso é recíproco. Tanto os médicos podem fazer alguma coisa por você, como você pode exercitar a sua vontade de viver em relação ao seu problema. Então, como eu já disse, nós vamos ter uma série sobre medicina e nós estamos nessa introdução que vai ser um assunto muito longo e cada vez mais profundo. Que Jesus, ele é o médico dos médicos, irmão. Jesus cura, Jesus liberta. Que muita cura, muitas pessoas não recebem a cura porque elas estão aprisionadas. Então, existe um processo, nós vamos falar sobre isso. Existe um processo que muitas doenças que não têm cura, a medicina não encontra cura, não existe a cura, só Jesus. Por quê? Porque Jesus pode ir em lugar que a medicina não pode ir. Jesus pode encontrar no mais profundo do teu ser a solução para o teu problema, que a prisão está sendo lá dentro da sua alma, lá dentro do seu coração, lá dentro do teu ser. E somente Jesus pode entrar lá. Somente o Espírito Santo pode entrar lá, irmãos. Pode acreditar, Jesus vai curar. Jesus vai curar tuas feridas. Jesus vai curar os teus traumas. Jesus vai curar o teu câncer. Jesus vai curar a tua AIDS. Jesus vai curar todos os teus tumores. Jesus vai curar aquilo que você acha que não tem cura. Jesus vai curar, irmãos. Jesus vai curar, irmãos.